E aí, galera, beleza? É o Júlio. Oi, aqui é a Daísa. Isso, e hoje a gente vai explicar pra vocês como foi a nossa viagem pra cá. A Daí separou alguns tópicos, ela vai ler e eu vou falando sobre. Então, o primeiro tópico é como surgiu a oportunidade de vir aqui para a Dinamarca. A oportunidade surgiu na empresa que eu trabalhava. No Brasil tem um portal interno de vagas, e aí essas vagas são vagas ao redor do mundo, qualquer país que a minha empresa atue. E aí surgiu a oportunidade no país da Dinamarca. E a vaga era a mesma vaga que eu já fazia, já exercia lá no Brasil. E aí foi onde eu me inscrevi. Aí, esse é mais difícil, porque a gente optou pela mudança. Bom, a gente optou pela mudança por causa das condições aqui do país, né? A segurança, a tranquilidade do país, a limpeza, a educação para o Henrico. E nós já tínhamos um casal de amigos aqui. E também nós já tínhamos vindo para cá a visita, a passeio, né? Viemos visitar esses nossos amigos. E aí a gente conheceu um pouco do país e gostou, e aí surgiu a oportunidade da vaga. Mas o que pesou mais foi qualidade de vida, né? Qualidade de vida foi o principal. Aí a gente vai contar um pouquinho como foi o voo pra cá, porque a gente veio no meio da pandemia e foi um voo bem diferente do que a gente estava acostumado. O voo, a gente voou. Teve o primeiro, nós tivemos duas oportunidades de voo. O primeiro foi cancelado, a gente ia vir pela TAP, né, e ia vir através de Portugal Em março, em né? março. E aí no dia, um dia antes da gente viajar, a Daís entrou no aplicativo e a viagem tinha sido, o segundo trecho tinha sido cancelado. Então a gente ia conseguir chegar até Portugal, mas não ia conseguir passar para cá. E aí, depois, a segunda oportunidade foi que a gente veio. A Daísa conseguiu um voo que ela descobriu que estava vindo direto. De segunda a sexta sempre tinha voo. De segunda e sexta, se não me Segunda engano, né? e sexta. De segunda e sexta, 2 dias na semana. Tinha voos direto para cá. E foi através da KLM. KLM. Mas isso foi em maio. Agora a gente não sabe como é que tá a situação. Então, a primeira oportunidade de vir era em março. A gente teve que esperar até maio para poder chegar aqui. E o voo, né? Só explicando o voo, a gente veio por Amsterdã. E aí o voo foi bem interessante, tinha que viajar de máscara, foi terrível. E não tinha o serviço de bordo. Quando a gente chegava na poltrona, tinha um saco cheio de comida pro voo todo. E aí, essa foi, a gente veio até aqui com esse saco de mantimentos. Tinha bastante comidinha, mas tem um monte de comida que você não come normalmente. Mas não tinha aquele serviço passando toda hora das aeromoças, né? Elas passavam de vez em quando, com máscara também. Mas a obrigatoriedade da máscara foi bem ruim, porque viajar de máscara 12 horas foi bem ruim. E o único que conseguiu ficar sem máscara foi o Henrique durante o voo, e ainda bem, e quando precisava usar também ele usava e não reclamou, não. E o voo também estava bem cheio, porque tinham poucos voos do Brasil para Europa. Não tinha nenhum lugar vazio, estava bem complicado. Praticamente acho que 90% do pessoal do voo, dos passageiros, eram tudo europeus. Não eram brasileiros. Tinha bem pouco brasileiro, muito pouco mesmo. A maioria era tudo europeu querendo voltar para casa. E a gente querendo vir para uma nova casa. E aí a gente vai contar como foi a chegada aqui. Primeiro foi a chegada em Amsterdã, né? Para passar pela imigração. E depois aqui. A chegada, primeiro lá em Amsterdã, você tem que fazer o check-in, passar A imigração. na imigração. E aí, esse daí foi um ponto preocupante que a gente falou, meu, se não conseguir passar aqui vai ser terrível, né? Como é que faz a volta? A gente não sabia muito bem como é que voltava, nesses casos quando eles negam, né? E aí o cara da alfândega foi meio grossão, assim, mas beleza. Entregamos, levei todos os documentos que eu tinha impresso, meu contrato de trabalho, contrato de aluguel daqui, tudo que eu tinha vinculado já com a Dinamarca, eu já levei. O meu número social daqui também eu já tinha, ele já estava até ativo, se não me engano, né? Tá. Só não tinha o cartão. Tem que falar que foi tenso, porque a gente tinha alguns documentos só, a gente não tinha todos. Até agora a gente não tem todos os documentos daqui. E aí ninguém garantiu que a gente ia poder entrar. A gente mandou e-mail pro Ministério As relações das exteriores. Relações Exteriores,
E ninguém garantiu. Vocês falaram que só iam saber se a gente podia entrar aqui na hora quando passasse pela polícia. Eles falaram que quem ia decidir ia ser a polícia. Então foi um caso preocupante porque a gente tava com o Henrico e aí você não quer fazer toda a viagem de volta com uma criança, né? Passar fome, passar alguma coisa, alguma necessidade com ele. Mas aí quando chegou lá, entreguei os documentos pro cara, o cara começou a ler, e aí ele leu errado e o meu visto de trabalho aqui tem data para expirar, mas ainda falta muito tempo ainda. E ele leu falando que já estava vencido. E aí na hora eu fiquei meio confuso assim, quem me ajudou foi até a Daísa, porque eu não tinha entendido muito bem. Aí eu virei pra Daísa, a Daísa falou assim, não, ele tá falando que não tá válido, mas tá válido. Aí eu mostrei pra ele a data que tava válida. E aí por fim ele deixou a gente passar. Não foi demorado, mas foi um cara meio grossão assim, meio poucas ideias. E aí deixou a gente passar. Aí nesse ponto aliviou um lado. Bom, já passamos, então estamos tranquilos, né? E aí depois foi a chegada pro segundo voo. Aí foi muito legal. O legal, assim, em termos foi legal. Porque o aeroporto de Amsterdã é muito grande. Nossa, é gigantesco, assim, uma coisa que a gente não tinha visto ainda no Brasil, nada. E aí o nosso voo tava para um portão muito longe. Acho que a gente demorou meia hora andando dentro do aeroporto, né? Sim. Não tinha aqueles veículos dentro funcionando, que geralmente tem lá para fazer. É, Não tinha verdade. nada assim. A única coisa que tinha funcionando eram uns carrinhos para quem era idoso e quem tinha deficiência para andar. Esses estavam funcionando, mas bem contado também. Mas E o a resto gente não tava. podia usar A também. gente não podia usar. Então a gente teve que ir andando. Demorou uma meia hora para chegar do outro lado do portão, no outro portão, andando direto. A gente não parou em lugar nenhum, depois passou. Então é bem grande aqui. E aí quando a gente chegou lá, aí a gente conseguiu embarcar no segundo voo. E o segundo voo também tava cheio de pessoas que estavam vindo aqui pra Escandinávia. Você via que é um monte de gente loirinha lá, tudo. E para vir para cá, provavelmente devia estar voltando para os países também. E tava bem cheio o voo também. E a gente só viu nós e mais uma brasileira que chegou no voo no meio do embarque, assim, a gente percebeu que tinha uma brasileira. Mas de resto era todo europeu. Sim. Aí fala como foi a chegada aqui, né? Quer passar pela imigração. Ah, é verdade. Depois teve a imigração aqui, né? Que você chega aqui na Dinamarca também tem que passar. E aí foi a segunda parte do estresse, porque tava todo mundo ali estressado se eles iam deixar a gente entrar ou não. Aí entreguei novamente todos os documentos que a gente tinha impresso, assinado, tudo pela empresa que eu tô e contratado, e toda a parte do contrato de aluguel e essas coisas, todos os vínculos que eu tinha. E aí, só que muito diferente. O cara de Amsterdã foi muito grosso e o daqui foi super gente boa. Ele leu com atenção, falou, tratou a gente bem carinhoso, assim. E no fim, deixou a gente passar, entendeu que já estava trabalhando, né? Eu já tinha começado a trabalhar no Brasil de home office. E aí, ele deixou a gente passar. Aí ele tirou um peso das nossas costas. E aí foi muito louco, a gente demorou, foi o último a passar na alfândega. E a gente trouxe um monte de malas, né? Ao todo acho que deu 11 malas, se não me engano. Uhum. E aí quando a gente chegou na esteira para pegar as malas, nós éramos os últimos, porque tinha demorado um pouquinho, né? Pra sair do avião, que a gente foi um dos últimos a sair. E depois pra passar na alfândega. E aí quando a gente chegou na esteira, já estão até passando aqueles cachorros farejadores nas nossas malas, porque só tinha nossa mala rodando e não tinha mais ninguém para buscar mala. Então acho que eles desconfiaram alguma coisa, né? Mas aí a gente pegou as malas e foi tudo tranquilo. E eles E até vieram trazer o carrinho, né? teve um ponto que foi muito legal daqui do povo daqui, que é essa simpatia que eles têm. Eles viram que tava cheio de mala, e daí eles tava com o Henrique sozinho, porque eu fui procurar o carrinho, né? E aí, quando eu tava voltando, um segurança veio trazer dois carrinhos pra Daísa e entregou pra ela, que acho que viu ela lá cheia de mala e com a criança. E isso é uma coisa inimaginável, assim, no Brasil, difícil ver alguém fazer isso do nada ou sem querer cobrar alguma coisa. Verdade. E depois a gente teve a ajuda dos nossos amigos que vieram na porta e ajudaram a gente a carregar todo o Ah, resto. sim, se não fossem eles, nem sei como que a gente ia chegar em casa. Verdade. E aí quando a gente chegou, quando a gente saiu do Brasil, teve que sair de máscara, tudo. E quando a gente chegou aqui, não. Como aqui a crise começou antes, então aqui já não precisava mais usar máscara, as coisas estavam começando a reabrir, hoje já estão praticamente. Acho que tá Tudo tudo aberto. reaberto. Hoje é dia 5 de julho, tá tudo aberto. Aqui tá bem mais tranquilo, assim.
com relação à pandemia do coronavírus. Aqui se fala, né, numa segunda onda, mas até agora tá tudo bem. Acho que é isso. E todos os locais que a gente vai aqui, mercado, qualquer coisa que a gente vai aqui, tem álcool para tudo quanto é lugar, tem um monte de líquido para você passar na mão para higienizar. Não tem, tem um monte de marcação na fila também sobre distanciamento. E tudo aqui é mais tranquilo também, né, com relação a esse ponto. Eles tiveram uma ação bem antes e o número de casos aqui é bem baixo. E o de resolvidos também é muito alto. Então teve um número muito baixo de infectados, só que a maioria deles conseguiu se recuperar muito bem. Porque quando começou também, eles já decretaram lockdown, já fechou tudo, fechou fronteira, fechou comércio, tudo, ficou um bom tempo fechado. E aí quando reabriu também foi reabrindo de uma vez, nada voltou a fechar de novo. E pelo jeito foi uma atitude que deu certo. E é isso, a gente queria contar um pouquinho como é que foi fazer essa mudança. Foi uma mudança muito radical, né, da nossa família. Foi. E numa época bem complicada. No meio de uma pandemia, com muitas incertezas, já tinha incerteza da mudança, uma mudança de país é uma mudança muito grande. E no meio dessa pandemia também tinha incerteza, a gente ia conseguir vir, se ia conseguir viajar, se ia dar tudo certo. A gente tem uma criança pequena, então tudo isso complica mais um pouco, né? Dificulta um pouquinho as decisões. Mas graças a Deus deu tudo certo, a gente tá aqui já há quase 2 meses, tá tudo bem encaminhado. E na verdade, quando a gente começou todo o processo, que foi em janeiro, assim, que nós começamos a entrevista e tal, ainda estava bem no início, assim, a China estava começando a falar com a OMS que estava tendo uns casos do corona. A gente nunca imaginava que ia passar por essa situação, né? De fechar tudo, de ficar tudo com lockdown, com restrição, usar máscara, usar não sei o quê. A gente nem conhecia, até hoje a gente ainda não conhece todo o poder do vírus, né? A gente tem um monte de pesquisa aí, mas nenhuma conclusiva. Então, a gente nunca imaginava que ia passar por isso, foi uma coisa muito louca. E teve alguns perrengues, e aí a gente pode fazer um vídeo só de perrengues depois que a gente passou. Que tudo foi meio que indo em cima da hora, as coisas que a gente foi conseguindo. Mas graças a Deus a gente conseguiu e agora a gente tá aqui. Ainda bem. É isso, gente. Um abraço a todo mundo, galera. Um beijo. Tudo de bom. Tchau.